Nunca houve sobre a face da terra um santo que não tenha visto a si mesmo como um vil pecador. De modo que se você não se sente como um vil pecador, você não é parecido com os santos. Essa é uma frase de Martin Lloyd-Jones. Olá, graças e paz. Vamos continuar refletindo sobre a oração, ainda no contexto do Pai Nosso, e hoje nós queremos destacar o versículo de número 12, que nos diz o seguinte: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse versículo nos revela, eu quero falar na verdade de duas coisas basicamente nesse versículo, embora ele trate de mais coisas interessantes e também relevantes. Mas eu quero destacar especialmente dois aspectos desse versículo. A primeira delas é o reconhecimento de uma dívida, e a segunda que eu quero falar também é o reconhecimento da incapacidade de pagamento dessa dívida por nossa parte. Veja, Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que Ele perdoe as nossas dívidas. E o que é perdoar? Segundo o conceito bíblico, o que é perdoar? Perdoar não é você dar mais tempo à pessoa. Vamos imaginar a situação: alguém te ofende e você então está ainda magoado com aquilo e você quer perdoar aquela pessoa, mas você diz para si mesmo: não, eu vou dar mais tempo para que ele venha e se retrate comigo. Isso não é perdoar. Perdoar não é fazer as pazes com a pessoa e em determinado momento que você vier a ficar chateado novamente com ela, lançar aquela situação em rosto daquela pessoa. Também isso não é perdoar. Esse não é o conceito bíblico de perdoar. Perdoar também não é esquecer. Perdoar também não é esquecer. Mas perdoar, segundo o conceito bíblico, é assumir o prejuízo. É o que Deus fez lá na cruz. Jesus, ao ir para a cruz em nosso lugar, está assumindo para si a nossa culpa, está assumindo para si as nossas ofensas, está carregando em seu corpo as nossas ofensas. E nós precisamos, enquanto pecadores, precisamos ter consciência de que nós pecamos. Precisamos ter consciência de que nós cometemos pecado. Precisamos entender que nós somos devedores a Deus. Nós pecamos. Esse é o primeiro aspecto dessa petição. Reconhecimento de pecado, reconhecimento da condição de pecador. Mas em segundo lugar, esse versículo também ele destaca a incapacidade que o homem tem de pagar essa dívida. Nós adquirimos uma dívida grandiosa junto a Deus, a dívida do pecado. Mas o problema é que nós não temos condições de pagar essa dívida. Porque se nós tivéssemos condições de pagar a dívida, Jesus não nos ensinaria a pedir o perdão da dívida. Ele nos ensinaria a pedir mais tempo para pagá-la. A pedir possibilidades para pagá-la. Mas não, ele nos ensina a pedir perdão das dívidas. E a palavra dívida que é utilizada aqui no original, ela em si, ela tem essa conotação. É uma dívida pendente, crescente, e ela traz também esse aspecto de incapacidade de pagamento. Por isso a necessidade de pedir perdão. Então, não tenha vergonha de pedir perdão. Deus é rico em misericórdia, a Bíblia diz. Ele tem prazer em perdoar pecados. Ele busca e deseja que os pecadores se arrependam. As próprias Escrituras nos ensinam que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Arrependamos-nos e peçamos perdão a Deus. Ele é rico em perdoar. Ele é rico em misericórdia. O próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus, ele nos ensina a pedir perdão. A pedir perdão, a reconhecermos que somos incapazes de pagar a nossa dívida e recorrermos à misericórdia e à graça de Deus. E Ele é benevolente, Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele deseja nos perdoar. Então, usemos desse expediente da oração. Reconheçamos que somos pecadores, incapacitados de pagar a nossa dívida, e recorramos ao perdão divino. E Ele certamente, por sua graça,
nos atenderá com misericórdia. Que Deus em Cristo nos abençoe.